Platão nasce em 427, ele verá em 399 a cidade usar como bode expiatório aquele Sócrates, que foi quem lhe inspirou o amor pelo conhecimento e que tinha, sim, uma resposta mais adequada que todos os grandes sofistas para a recuperação do uso do discurso, que é o grande instrumento da vida política. Platão vê que Sócrates, que foi aquele que trouxe a melhor solução, é sacrificado, que ele se dá conta que a degradação política é absurda e que ali é o caso perdido. Ele se choca com aquilo, ele viaja, mas quando ele volta em Atenas, ele funda a academia e vai se tornar o diretor da academia até o momento da sua morte em 347. Então, o Platão é um homem do século IV. É um homem que viveu o resto do que Atenas foi. Ele viu a sombra do que foi Atenas. É engraçado, né? Filosofia é o amor à sabedoria. E a tradição da sabedoria está ligada ao mundo dos sete sábios, que é um século antes de Platão. É como se Platão quisesse recuperar, ou pelo menos registrar, o sumo de sabedoria em que consistia a política ateniense na sua filosofia. Mas ele não faz mais parte desse mundo. Ele apenas pensa com esse mundo numa época degradada. Então, Platão é um homem, é um ateniense, é um aristocrata, foi alguém que foi formado para participar da política, se recusa a participar da política porque percebe a degradação geral. Que daí que eu vou participar disso? Que grande coisa participar desse negócio completamente degradado. Não faz sentido nenhum. E ele se dá conta, tem uma frase sensacional no Ordem e História, do Eric Voegelin, que vale a pena a gente relembrar, né? O Eric Voegelin, ele diz sobre Platão, ele diz o seguinte, o Platão, ele havia chegado a compreender algo que os modernos reformadores e revolucionários políticos são incapazes de compreender. Uma reforma política, não pode ser realizada por um líder bem intencionado que recrute os seus seguidores entre as mesmas pessoas cuja confusão moral é a fonte da desordem. O Platão olha para Atenas, ele olha para aquela cidade e fala: meu Deus, eu estou diante de um monte de gente que vive numa confusão moral absurda e a nossa política degradada, ela é resultado dessa confusão moral absurda. Vamos nos voltar para o autoconhecimento, vamos nos recuperar como seres humanos, vamos nos formar como seres humanos e bem, quem sabe, com sorte, a consequência seja uma política um pouco melhor, né? Enfim. Então Platão é aquele homem que nos legou o ouro do mundo grego, mas porque ele sentia nostalgia do auge de Atenas que ele não viveu. Tem uma interpretação do Giovanni Reale, né, um dos grandes platonistas, e que diz que a República de Platão, né, a grande obra política, portanto, dele, na verdade, é um exercício de educação espiritual, que, na verdade, ele não está falando propriamente ou seja, que o cerne da questão, na discussão política de Platão, não são, assim, não é o formato das instituições, quer dizer, Platão não é um Montesquieu, né, é bom que esteja assim, três ramos três poderes separados, como é que o direito pode ser implementado a partir de uma instituição ou de outra. Não, Platão está mais preocupado em como você formar um ser humano integral para viver numa sociedade. E então, o funcionamento
belo, bom e justo da sociedade, para citar essa trinca de grandes valores gregos, né? O funcionamento belo, bom e justo da sociedade decorre de um ser humano bem formado, né? Formado nas virtudes, formado na lógica do pensamento, mas formado também nas tradições da sua comunidade, numa compreensão e numa imersão do próprio universo mítico da sua comunidade. Assim como Platão consegue, acho que, segurar os dois cavalos, o cavalo, digamos, da matéria e do espírito, ele também consegue segurar o cavalo do indivíduo e o cavalo da comunidade ao mesmo tempo. Ele coloca essas duas, né, que é a quadratura do círculo, nunca vai encaixar, né? Mas ele permite, digamos, o diálogo, digamos assim, do círculo, que é o indivíduo, e do quadrado, que é a sociedade, por assim dizer, né? E assim, como é que é o melhor diálogo possível entre uma sociedade, digamos, focada no funcionamento coletivo e uma sociedade que permita a realização individual, né? Ele sabe que é impossível você chegar a uma perfeição, né? Mas a perfeição existe, não aqui, né? E ela precisa ser buscada. Então, assim como a verdade precisa ser buscada, também a sociedade ideal precisa ser buscada. Você tem que permanentemente buscar o aperfeiçoamento da sua sociedade. O que ele fez de mais importante por nós foi nos introduzir, ter produzido uma série de registros que nos mostram o que é exercício espiritual e de que maneira que o pensamento especulativo, confrontado com a realidade, se converte num conjunto de conceitos, mas que não são pura abstração vazia. São o resultado de uma experiência existencial profunda, em que a alma humana é convidada a descrever o que ela está enxergando. Então, filosofia, caramba, quando o pessoal fala de Torre de Marfim, eu fico louca, porque, em primeiro lugar, vamos entender qual é a relação entre a filosofia, o pensamento e a Torre de Marfim. Imagine uma Torre de Marfim mesmo, tudo bem. Por que a gente sobe numa torre? Não é para ter mais visão de longo alcance? Por isso que a gente sobe numa torre. Mas é possível você subir na torre se não há uma relação entre a torre e a superfície, se não há uma escada? Os exercícios intelectuais, os exercícios espirituais que a filosofia nos ensina a fazer são essa escada, que nos permitem, confrontados à realidade, tomar distância para olhar de cima e conseguir descrever os fenômenos que nós estamos sentindo e que nos conduzem a experiências existenciais intensas e profundas. O Platão viu o homem que despertou nele o amor ao conhecimento ser morto por causa de uma disputinha de poder. E o que ele faz de mais importante é recuperar o legado socrático, que é o interesse, é a filosofia moral. Platão foi filósofo moral. E ele foi um filósofo moral porque ele é um socrático. Ele é o herdeiro de Sócrates, né? O Sócrates uma vez falou sobre Platão. Ele conheceu Platão jovem e ele descreveu Platão como alguém que um dia alçaria voo. Só como os cisnes, né? Os cisnes são feios. Lembra a história do patinho feio? Os cisnes são feios quando eles são filhotes e ficam lindos quando eles... E o Sócrates percebeu que o Platão estava destinado a ser um cisne, era alguém que voaria alto, né? E é engraçado porque em vários diálogos a gente percebe que a metáfora do tomar altura, de que a reflexão, os exercícios reflexivos são aquilo que te ensina a tomar altura para ver de cima as coisas. Isso é muito presente, isso está no Teeteto, que é o diálogo sobre conhecimento. Essa imagem das asas de uma outra forma reaparece no Fedro, e ao longo dos diálogos essa ideia da altura, ela é constante, né? No Teeteto tem uma imagem engraçadíssima, que eles dizem, as pessoas fazem piada com o filósofo, porque o filósofo é aquele homem que ele tropeça, ele tá tão olhado, a ideia do Tales, né? O Tales, ele estava tão interessado em olhar para os astros que ele tropeçou e caiu num poço. E aí o Platão diz o seguinte no Teeteto, pois é, porque os filósofos de fato
eles estão acostumados a voar alto, né? E essas coisas, essas minúcias, as pedras pelo caminho, às vezes eles não prestam tanta atenção. Agora, eu queria ver como é que ia ficar todos aqueles que riram do Tales de Mileto quando caiu no poço, se o Tales levasse eles para dar uma voltinha no mundo das alturas, onde ele se sente confortável. Lá nas alturas, o Tales voa, ele se sente confortável. Agora, eu aposto que qualquer homem medíocre, qualquer homem sem essa grandeza de espírito ia ficar desesperado, morrendo de medo de cair, porque ele não sabe como se manter no ar. E o filósofo, ele sabe como se manter no ar, mas vamos lembrar que ele aprendeu a voar, né? Então, o que ele faz de mais importante, o Platão, é que ele tem uma grande profundidade metafísica no filosofar, mas essa profundidade metafísica é a maneira de resolver os problemas despertados por seu encontro com a realidade. Então, o filosofar tal como nós o conhecemos e com a profundidade que nós o conhecemos, foi algo que Platão realizou, inspirado pelo drama que foi ter presenciado a degradação política de Atenas. Platão é um filósofo moral no sentido de que ele se interessa por problemas humanos, e o grande objetivo da vida dele foi tentar reencontrar a possibilidade de como reordenar a polis. Como? E ele foi investigando até ter clareza sobre a ordem do cosmo e falando, bom, essa é a ordem do mundo, aqui é a harmonia. Se houver na polis consciência da ordem do mundo, essa harmonia ela prevalece aqui, tá? Então, caramba, o interesse político, a sua formação para a política e a sua sensibilidade de entender o nível da degradação e que não tinha como sair regimentando meia dúzia de pessoas, mesmo sendo bem intencionado, e porque isso não ia levar a lugar nenhum, porque todas as pessoas estavam naquela desordem, vivendo naquela desordem. Toda essa percepção e a expressão disso, nisso que a gente chama de uma obra filosófica, foi o que o Platão fez de mais importante, mas eu diria que o resultado disso é que ele ensinou o Ocidente a pensar com profundidade. Sócrates aparece, sim, enquanto personagem mitológico na obra de Platão. Ele é justamente a história de salvação que Platão apresenta. A forma exata de se conduzir para você sair do mundo de aparências e chegar no mundo da verdade. O mito dentro do mito dentro do mito, né? Que explica isso é justamente, não é um mito nesse caso, é uma alegoria, mas a alegoria da caverna. A alegoria da caverna, que está na República, né, que todo mundo conhece como mito da caverna. Ele é uma trajetória que é muito facilmente sobreposta à vida de Sócrates. E ele mostra, nesse fio condutor, justamente o aspecto soteriológico, o aspecto de salvação que Platão apresenta para todos, né? Os diálogos platônicos são diálogos que foram escritos justamente para difundir os ideais platônicos, como a forma adequada de se viver, a forma do filósofo, a alma que Platão entendia que era a mais nobre de todas, em oposição à alma do tirano, que seria a alma mais crua, mais próxima da animalidade que um ser humano pode ter. O Platão é um brilhante escritor. O Platão queria ser poeta, tá? O Platão, jovem, escrevia versos. Ele estava se treinando para ser um poeta. O Platão, ele é posterior aos três grandes trágicos: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Eurípides, contemporâneo de Sócrates, amigo de Sócrates, e poeta que pega esse movimento, inclusive da sofística, que tem a tragédia de Eurípides é marcada por uma problemática e por algumas questões, tem uma tonalidade filosófica, inclusive, porque ele era amigo de Sócrates, Eurípides, né? Mas o Platão, esses são os grandes exemplos de Platão quando ele é um jovenzinho. Ele conhece Sócrates e ele fica com vergonha dos versinhos, joga fora os versinhos dele. E aí ele se encanta e fala, não, é isso aqui que eu quero para a minha vida. A prática da filosofia é aquilo que vai me levar aonde eu quero chegar.
É por aqui que eu devo andar, né? Então, Platão, vamos pensar, quando ele começa a se envolver com filosofia, ele já tem um grande domínio literário. Ele tem uma capacidade expressiva absurda, ele conhece incrivelmente bem toda a mitologia, todo o imaginário grego, tal como foi expresso pelos poetas trágicos. O Platão tem uma educação completa nisso tudo. Ele é um homem de grande educação literária e um talento poético absurdo. Isso faz com que os diálogos sejam obras de arte maravilhosas de serem lidas, e esse é o aspecto que faz com que tantas pessoas que nunca abririam um livro de Hegel para ler, aquela coisa chata e mal escrita, abram um diálogo de Platão e se encantem. Porque o Platão, ele sabe contar uma história, ele sabe delinear um personagem, ele sabe usar a metalinguagem, ele sabe nos deixar pistas nas entrelinhas do que ele está tentando dizer nas linhas. O diálogo Teeteto, por exemplo, que é considerado um diálogo aporético, eu defendo que ele não é exatamente um diálogo aporético. A resposta ao problema que é formulado no Teeteto está nas entrelinhas do próprio diálogo. É uma resposta que nós, leitores, conseguimos captar nas entrelinhas e na metalinguagem daquele diálogo. Então, o Platão, ele é um autor agradável de se ler, porque ele é um super poeta extraordinário, e a dificuldade de se ler está em familiarizar-se com o vocabulário no sentido de o que significa tal termo, quantas são as conotações das palavras que aparecem mais, dos conceitos que aparecem mais, de que maneira que as imagens, os mitos que ele cria não contradizem a desconfiança que ele tem dos poetas. Com os primeiros autores ligados àquilo que ele chama de neoplatonismo, bom, aí nós temos um boom, né, de Platão no mundo antigo. Pode-se dizer que o primeiro boom, a gente fala hoje de Platão, Aristóteles, Sócrates, como se esses caras tivessem ali estivessem à frente do processo intelectual grego. Ao contrário, eles eram marginais, eles eram combatidos, eles não estavam no centro. Nós aqui hoje os colocamos, né, no centro. Então, mas com a tradição neoplatônica e com a absorção do pensamento neoplatônico pelos primeiros padres da igreja, Platão, por assim dizer, começa a influir diretamente na cultura geral, né? E, especificamente, o tópico que nos interessa aqui, começa a influir nas narrativas populares, começa a influir até mesmo no folclore cristão, né? Vamos dizer, as muitas histórias, muitas delas reais, de milagres de santos, mas também as muitas histórias, vamos dizer, fantasiosas ou pelo menos fantásticas, né? Em torno de vidas de santos, em torno de fenômenos da natureza, e assim por diante. Muitas das narrativas iniciáticas que nós vamos encontrar, por exemplo, as narrativas do Santo Graal, né, do ciclo arturiano, ou narrativas já propriamente literárias que não deixam de ter um acentuado teor iniciático, como a Divina Comédia de Dante, né? Tudo isso, de alguma maneira, depende diretamente da visão platônica de mundo. E dessa maneira, penetra a literatura, de certa forma, abrindo a realidade cotidiana para uma dimensão que era desconhecida na literatura da antiguidade. Nós podemos ler Homero, nós podemos ler Virgílio, nós podemos ler as Argonáuticas, nós podemos ler toda essa literatura e nós não encontraremos uma visão realista, ou que pelo menos sugira algum realismo no tratamento do que seria a realidade não física, vamos dizer assim, para abranger muita coisa, né, entre as particularidades. Se os antigos conhecessem essa ideia equivocada, mas muito difundida, né, em nosso mundo, de leis da natureza, eles iriam dizer que os deuses obedecem às leis da natureza, iriam dizer que o mundo dos mortos obedecem à lei da natureza, pois esse era o modo, de certa forma, pagão de sentir a realidade, né? Com Platão, a literatura começa, a partir da influência de Platão, a literatura começa a ter outras reverberações. Então, o folclore, de uma maneira geral, ele começa a
a ter um alto teor simbólico, né? Quando nós chegamos a histórias, né, a histórias como de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, são histórias que têm um amplo lastro, né, a recuar ali, né, na Alta Idade Média. Nós notamos com clareza o quanto vamos dizer, a visão neoplatônica, filtrada ou não por um agostinismo, né, pelos padres da igreja, né, muitas vezes ainda com muitos elementos pagãos, como nós encontramos nessas histórias do Círculo do Graal, nós vemos ali a vitória de uma certa percepção de mundo platônica no seio do realismo. Então, os mitos platônicos, eles têm uma função no interior dos diálogos de abrir caminhos para uma argumentação que depois se aprofunda, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem analogias, a gente tem muita metáfora, para além dos mitos que o próprio Platão cria, e uma série de referências a toda a tradição poética grega. Então, o Fedro, que é um dos meus diálogos favoritos, é sobre a beleza, mas é sobre o amor também. O que o Platão faz no Fedro? Do começo ao fim do diálogo, ele cita os maiores expoentes da poesia lírica. Então, a gente tem uma menção indireta ao poema mais importante da Safo de Lesbos. A gente tem menções diretas a Píndaro, a Anacreonte, porque Platão está falando de beleza, de desejo, de amor. E ele evoca, ele tinge, ele traz para o seu diálogo os componentes da poesia lírica para mergulhar o leitor naquele universo que já conduz o leitor a pensar em beleza, em desejo, e aí, a partir disso, da captura da imaginação, ele faz aquela defesa que a gente encontra no final do Fedro, da filosofia, né? É um diálogo que, inclusive, o Schleiermacher considerava a grande síntese, né, de todos os diálogos platônicos. O Schleiermacher, que já não conhecia a tal da filosofia não escrita, da doutrina não escrita de Platão. Ele não trabalha com isso, ele trabalha como se você pudesse compreender Platão tendo um conhecimento completo dos diálogos. E aí o Fedro seria aquele diálogo que sintetiza todos os demais diálogos, sendo assim um diálogo síntese, né? Mas é um diálogo que me surpreende também por essa costura, evocando os maiores poetas líricos da Grécia. Num diálogo que fala de beleza, de amor, de desejo, de amantes e de amados, né? Então, o Platão é um escritor extraordinário, né? Ele é fácil de ler? Ele é um clássico. Cada diálogo de Platão é um clássico que você está absorvendo. E os clássicos não são exatamente fáceis de ler, porque você tem de se esforçar para capturar, para ir se educando literariamente, para aproveitá-los cada vez melhor. Mas o bom de Platão é que cada diálogo que você faz é como se você estivesse lendo pela primeira vez. Tão ricos são os diálogos, né? Então, a qualidade literária torna a leitura fácil. A profundidade das doutrinas causa dificuldades no começo, mas há maneiras que podem facilitar a compreensão desse autor. Platão, ele percebe que os mitos, eles têm essa função sobretudo imaginativa. Eles são uma primeira tentativa de comunicar realidades abstratas por meio de uma linguagem concreta, por meio de uma linguagem sensível, e a gente usa isso o tempo todo, é quase que inevitável. Como eu falei, que a gente, ao tentar explicar o que seja o amor até hoje, o que seja justiça, o que seja felicidade, a gente se utilize de uma série de imagens, de uma série de metáforas, para que a gente consiga concrecionar aquilo que a gente está tentando explicar num nível mais abstrato. A linguagem humana é assim, porque a gente nasceu para usar a linguagem para se referir aos entes concretos. É muito difícil a gente usar a linguagem abstrata. A linguagem abstrata ela só faz sentido na medida em que a gente compreende que ela é uma analogia a partir da realidade concreta. E essa é a função do mito. É assim que se dá a relação entre mito e filosofia. E a função dos mitos platônicos é justamente essa. Quer dizer, é partir primeiro
de uma realidade concreta para que as pessoas compreendam e imaginem aquilo que ele está falando, para que na sequência ele diga o seguinte: olha, tá bom, então tem isso aí que vocês imaginaram, esses deuses que fazem tal coisa ou que fazem outra. A partir disso, imaginem uma coisa que é mais ou menos análoga a isso. Essa coisa que é mais ou menos análoga é aquilo de que eu tô querendo falar. Então eu não tô querendo mais falar de deuses, como Homero e Hesíodo falavam, mas eu tô querendo usar os deuses como metáforas e como símbolos para uma outra coisa. Porque se eu fosse falar da outra coisa diretamente, ninguém ia entender. Se eu fosse começar a falar de metafísica, estrutura da realidade, e mundo das formas e tal, e não sei o quê, todo mundo ia ficar parado, tá bom, mas do que é que você tá falando afinal de contas? Que é o que acontece hoje em grande parte do discurso filosófico, né? As pessoas acabaram se perdendo nesse mundo das ideias, no mundo das abstrações, e ninguém consegue explicar mais nada. Então, se você entende filosofia de fato, é preciso que você consiga dar exemplos concretos daquilo que você está falando. A literatura hoje é muito usada para nós justamente com essa função. Quer dizer, as histórias literárias funcionam para nós hoje como que espécie de mitos, a partir dos quais a gente consegue exemplificar determinados conceitos filosóficos. Então você está falando do amor, você está falando da felicidade, você está falando da ganância, você está falando de, enfim, uma série de coisas, e você fala, então, o que eu entendo por amor é mais ou menos isso que o fulaninho sentiu por fulaninha de tal. É mais ou menos isso que Balzac descreve no romance dele, assim, assim, assado. É mais ou menos isso que acontece aqui e ali. Então, a partir das situações particulares, a gente vai abstraindo conceitos universais. A função dos mitos para Platão, portanto, é essa, nada mais do que essa. Então ele conta mitos como uma espécie de artifício didático, quer dizer, para que as concepções filosóficas que ele vai desenvolver na sequência tenham um lastro concreto na experiência. Você imagina a coisa e a partir dessa imaginação que você teve, você deriva uma série de conceitos abstratos. O exemplo maior disso e mais conhecido é a tal da metáfora alegoria da caverna. O que acontece na alegoria da caverna? Acontece um movimento em que Platão está explicando uma possibilidade, né, para aqueles que estão se dedicando ao desenvolvimento do conhecimento. Que é, imagine um sujeito preso no fundo de uma caverna. Né? Todos eles têm as cabeças presas, os corpos presos e só conseguem enxergar sombras projetadas na parede. O que são essas sombras para essas pessoas? Essas sombras são a realidade mesma, é só o que elas enxergam. Mas suponha que um deles se salve, se livre disso. E aí, saindo, ele consegue enxergar os outros companheiros e ele percebe neste momento que eles estão presos. Olhando não para o fundo da caverna, mas para a entrada da caverna, ele percebe uma fonte de luz, que é um fogo, uma fogueira, né? E na frente desta fonte de luz passam figuras, que são justamente o que projetam as sombras no fundo da caverna. Passando por ali, ele consegue finalmente vislumbrar a saída da caverna. E ali ele encontra a luz de fato, né? A luz do dia, a luz do sol. O primeiro enfrentamento dele com a luz é um enfrentamento doloroso. Ele estava acostumado às sombras e à caverna. Quando ele sai da caverna, a sensação é de desespero. Aos poucos ele vai habituando a visão àquele grau de luminosidade, até que ele consegue enxergar as coisas que estão fora da caverna, as coisas que são. Agora ele vê as coisas, ele não vê nem sombras e nem as figuras cuja sombra é projetada, ele está vendo o que é de fato. E ele se acostuma tanto a essas luzes, esse brilho, essa claridade, que num determinado momento ele consegue olhar para a fonte mesma de luz, que seria o sol, que aí para Platão representa a ideia de bem. Suponhamos que depois disso tudo, este mesmo sujeito volte para a caverna. Vai ser um processo igualmente doloroso, porque agora que ele está acostumado à luminosidade, a treva é muito mais sombria para ele. Passando por aquele processo todo, chega no fundo da caverna, tenta explicar para os seus companheiros. Explicar é o argumento. Tenta explicar para os seus companheiros o que existe fora da caverna, eles rejeitam, e quando ele tenta abrir os grilhões para conduzi-los até lá, ele é morto. Não há mito neste caso, porque não há justamente o elemento da narrativa, do fio condutor da narrativa, enquanto uma passagem de alguém de fato foi. Ele é inteiro apresentado enquanto hipótese. Imagine isso, imagine aquilo, e aí parará, e aí vamos supor, imagine. Ou seja, ele é uma alegoria.
Ele está apresentando uma situação hipotética para você pensar em outra situação. Ele não tem valor per si. Ele só tem valor em relação à comparação. O mito já é uma narrativa que tem um valor per si. Né? E aí sim, obviamente essa narração tem muito a ver com a perspectiva socrática, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com Sócrates, que tentou alertar os atenienses e, em consequência, foi morto por causa disso. A tentativa de convencimento, uma vez fora da caverna, voltando, ela é uma tentativa, como eu acabei de falar, de argumentação. Ela não é uma tentativa de narração. A mente das pessoas que estão dentro da caverna está totalmente fechada naquela possibilidade que elas conhecem. Elas nem vislumbraram outra possibilidade. Então, o argumento para elas é inútil. Elas precisam de um mito. Elas precisam primeiro de uma história para que elas considerem a possibilidade de haver alguma coisa que não o fundo da caverna. Então, Platão não descartou a possibilidade, ou melhor, o dever de descobrir as coisas tais quais elas são. E nem a responsabilidade de alertar os outros nesse sentido. Mas ele mostra que aquele confronto, como foi feito anteriormente, ele não dá bom resultado. E ele próprio já está dando uma outra alternativa de solução com os próprios diálogos que ele está apresentando. Ele está abrindo possibilidades. Tanto encantando pelo estilo, que esse é o risco da poesia e da arte em geral para Platão, quanto introduzindo possibilidades novas e diferentes para que, diante da perspectiva filosófica ou dialética, a pessoa consiga considerar aquilo e raciocinar em termos lógicos a partir daquilo que está sendo apresentado naquele momento. Então, Platão, nesse sentido, conseguiu ultrapassar, né, a dificuldade socrática com uma alegoria dentro de um mito. Platão tinha a humildade de entender que ele tinha limites. E a própria tentativa dele de esclarecer a realidade toda em termos de argumentos não era factível. Então o mito, sim, aparece na obra platônica e é aproveitado dentro da própria perspectiva platônica de educação justamente por conta do seu grande valor e que Platão fazia com maestria, porque, como eu disse, ele não era um esteta, mas ele era um excelente artista. O problema mais sério para Platão era a desordem política. O fato de que a polis era a expressão de um conjunto de homens em confusão moral profunda, o fato de que a polis, a cidade, fosse a extensão do desordenamento espiritual dos homens, foi o maior motivador nas investigações filosóficas de Platão. Então, para ele, o ordenamento espiritual, que não tem nem como começar sem o autoconhecimento, é o problema fundamental. Tá? Não há possibilidade de você fazer nada em política sem que aqueles que se ocuparão de política reordenem o espírito. Então, o ordenamento espiritual, como premissa de uma polis com a ordem restabelecida, é um grande problema em Platão. O Munir Nasser, quando ele falava de Platão, José Munir Nasser tem aulas maravilhosas sobre alguns diálogos, e ele dizia, né, da mesma maneira que o Sócrates quer restabelecer a ponte entre o logos e a verdade, Platão quer restabelecer o laço entre a polis e o cosmo. Mas por quê? Porque o cosmo, ele é fruto de uma ordem, e uma ordem que é boa, porque ela emana do demiurgo, que trabalha com dois princípios, um dos quais sendo o bem. Então, o bem é um componente fundamental na ordem do universo. E se a polis está desordenada, o problema está em nós. E cabe a nós, primeiro, recuperarmos a nossa capacidade de compreender o que há de errado conosco, para que essa ordem aos poucos se restabeleça. Então esse é o grande problema em Platão. E não é uma brincadeira especulativa. Platão sofreu, foi para Sicília 3 vezes.
acabou tendo de escapar, foi feito prisioneiro numa volta que ele desceu numa cidade que naquela época estava em guerra com Atenas, fizeram ele prisioneiro. Por sorte um amigo estava passando e comprou ele ali, entendeu? Quer dizer, libertou. Depois ele ainda vai para Sicília de novo. E a primeira vez que ele vai para Sicília é porque ele quer conhecer os pitagóricos. Mas aí ele vai lá para Siracusa, para a corte lá do tirano, Dionísio. Ele conta tudo isso na Carta Sétima. E na Carta Sétima, que é um escrito que recentemente, por muito tempo, era questionada a autoria. Hoje não. Hoje as pessoas... Há um consenso de que a Carta Sétima seja da autoria de Platão. E é autobiográfica, né? Ali, se você quiser conhecer quem foi Platão, o homem, as suas experiências e todas as experiências concretas por trás da sua filosofia, leia a Carta Sétima. Ali ele fala sobre as suas 3 viagens à Sicília, a sua experiência com a tirania, experiência concreta com a tirania. Ele ficou preso na corte de Siracusa. Ele não conseguia sair. Tá? Então, ele viu o seu amigo ser objeto ali de trama de Estado. O Dion, que depois chegou a frequentar a academia em Atenas, mas depois volta para Sicília para tentar ali uma manobra. Então, o Platão tinha o que motivava a reflexão de Platão era o tempo todo o confronto com a realidade. Para quem leu besteira demais sobre Platão, que foi um autor muito mal interpretado, né? Inclusive, uma das dificuldades de se ler Platão é se você lê de segunda mão, porque há interpretações horríveis e equivocadas, né? Quando eu vejo que a linguagem ordinária está sendo corrompida, subvertida, os termos já não significam mais nada, ou como fala o George Orwell, não significam o inverso do sentido que eles têm habitualmente, eu sempre recorro a Platão para buscar entender melhor como é que isso pode desaguar em contextos políticos e sociais corrompidos e degenerados, né? Evidentemente, a minha leitura de Platão ela vai muito nessa linha e foi muito influenciada por certas leituras, certos autores que faziam uma interpretação de Platão, tentando resgatar um pouco Platão de uma série de leituras extemporâneas e anacrônicas que foram feitas por intérpretes modernos, né, da filosofia moderna, né? Então, um tema que sempre me chamou a atenção no Platão foi a questão da relação entre linguagem e política, sobretudo entre patologias da linguagem relacionadas com patologias da política, né? Isso, para mim, o Platão é uma coisa que eu estudei muito na literatura do século XX, né? No século XX ficou muito um tema de estudo, uma corrente de estudos muito, muito célebre, foi de autores que estudaram as relações entre o totalitarismo e a linguagem, né? Como os regimes totalitários eram preparados por uma certa corrupção da linguagem e por um envenenamento da linguagem, do senso comum, a linguagem corrente numa determinada sociedade, como essas mudanças produziam um contexto favorável à ascensão de regimes totalitários, né? Essa ideia da patologia da linguagem, a patologia sofística da linguagem, para o Platão, ela prefigura as patologias políticas de domínio, de pouca representatividade, de pouco diálogo, né? Que era a essência ali para uma vida política sadia para o Platão, era ali o diálogo na praça pública. Então, a palavra do filósofo para o Platão é sempre intersubjetiva e diádica, né? Enquanto a palavra do filósofo ou do sofista é invariavelmente voltada a uma audiência coletiva. Não há apenas uma identidade de forma, mas há uma continuidade substancial, né? Porque, de fato, o que o sofista faz, que fica muito claro, tem um livro muito interessante, que também me ajudou a entender isso muito, que é o livro do filósofo chamado Joseph Pieper, um filósofo alemão, chamado Abuso da Linguagem e Abuso do Poder, né? E que ele mostra como Platão ele entendia o uso sofístico da linguagem como uma relação entre presa e predador, né? Platão vem a ser recusado, digamos assim, por toda uma escola de pensamento, capitaneada talvez, enfim, muito representada
pelo Karl Popper, né, na Sociedade Aberta, seus inimigos, né? Então, para o Karl Popper, Platão propõe uma sociedade fechada, segundo ele, né? E você precisa de uma sociedade aberta. O que é uma sociedade aberta, segundo Karl Popper? É uma sociedade abstrata. É uma sociedade onde não há um cimento social e um cimento comunitário que ultrapasse o simples terreno da lei fria. Isso não é Platão, né? Platão é o filósofo que pensa a sociedade não só com base na lei, mas com base na organicidade, na tridimensionalidade, ou multidimensionalidade do ser humano. Então, mas toda uma escola de pensamento resolve, né? Olha, tira Platão, né? Aí você tira Platão, o que você tem? Você tem apenas a lei, sem o espírito, digamos assim, sem a busca do ideal, sem a ideia, e isso conduz a uma hipostasia do poder, quer dizer, o poder se torna a fonte de si mesmo. Se você não tem a busca de um ideal como a fonte do poder, como a fonte da organização da sociedade, você passa a ter, mesmo com toda a preocupação ou o discurso democrático, você passa a ter um poder que se gera a si mesmo e que se justifica a si mesmo e acaba chegando a um estado totalitário. Então, isso que a gente está vendo hoje, essa pretensa sociedade aberta, que é a sociedade sem espírito, digamos assim, e sem organicidade social, chega as fronteiras, já está chegando às fronteiras, ultrapassando as fronteiras do totalitarismo, né? De uma sociedade realmente fechada. E é a sociedade estudada por Platão, proposta por Platão, se você quiser, ela é descrita pelos liberais como uma sociedade fechada. Na verdade, ela é uma sociedade aberta. Ela é uma sociedade aberta à busca da verdade, aberta à convivência com todas as dimensões do ser humano, tanto tem falado, né, as raízes telúricas, ou seja, as bases históricas, tradicionais, culturais da sociedade, quanto as raízes no céu, né, as raízes do ser humano no mundo da transcendência, no mundo das ideias, no mundo da realidade suprassensível. Então, Platão, ele é aquele que consegue manter de pé esse eixo, né, esse eixo vertical no pensamento político. Quando você perde isso, tenta derrubar esse eixo, o que surge é uma tendência totalitária, né? Isso é que nós estamos vendo hoje na sociedade, já de algumas décadas, né, mas hoje de maneira muito, muito clara, né? Expulsaram Platão e nós estamos aí com tendências disfarçadas de democracia, mas tendências altamente totalitárias. E nós falaremos de Platão para sempre, porque nesse seu esforço de resolver esse problema fundamental, ele teve de formulando vários outros problemas no caminho, sobre a natureza humana, sobre como que você conquista a virtude, se ela pode ser ensinada, quais são as virtudes, a importância de definir a natureza daquilo que você está falando, o que é a natureza daquilo que você está falando, que o conduz a formular a teoria das ideias, qual é a estrutura do cosmo, como é que ele vai explicar a relação entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Aí a gente tem a protologia, os princípios que organizam os princípios que o demiurgo mobiliza para constituir o cosmo tal qual ele é, né? Esses princípios que estão por toda parte, que é o princípio de unidade, o princípio de dualidade. Enfim, esse movimento de estar diante do mundo e perceber que a partir do próprio mundo eu não consigo compreender o mundo. Eu tenho que ir além do mundo para compreender o mundo. Esse movimento fez com que o Platão formulasse problemas que são universais. E como esses problemas são universais, eles praticamente desenharam o mapa da filosofia. Por isso que aquela frase que todo mundo cita, do Whitehead,
né, que a história da filosofia são notas de pé de página a Platão. Ele não está errado, mesmo porque Aristóteles, ele próprio, organiza de uma maneira incrível, e com o seu saber enciclopédico, vários problemas que o Platão pincela, né? Então, a filosofia aristotélica, ela tem um vínculo profundo com Platão. Então, quando a gente fala de Platão e Aristóteles, a gente está falando do núcleo de toda a filosofia do Ocidente. Então, enquanto houver filosofia, enquanto houver amor pelo conhecimento e vontade de buscar a verdade, nós falaremos de Platão. Por tudo isso que vocês ouviram, certamente ficou muito claro que é impossível começar a estudar filosofia sem primeiro examinar quem foi Platão, quais foram as suas motivações, qual o contexto da Grécia Antiga que levou ele a formular as questões, os principais problemas que ele encontrou. Por tudo isso que você viu nesse documentário, certamente você percebeu que é impossível dissociar um estudo sério da filosofia da figura histórica de Platão e da grande inteligência que ele foi e dos caminhos que ele nos indicou para que nós nos transformássemos em inteligências minimamente amparadas e equipadas para compreender tanto a nós mesmos quanto ao mundo que está ao nosso redor. O Platão, ele, como vocês perceberam, é um autor que desenhou uma série de caminhos que foram sendo desenvolvidos ao longo da história da humanidade e, ao mesmo tempo, ele deixou muito claro o que era a filosofia e de que maneira ela tinha uma importância na nossa vida, de que maneira ela se conectava com a nossa existência e porque ela era, por assim dizer, a extensão da realização máxima do ser humano. Tudo isso, certamente, ficou claro nessa introdução a Platão por meio desse documentário que você assistiu. Mas é claro que entender um autor dessa magnitude e, sobretudo, o que foi a cultura grega, a partir da qual ele pensou e ele nos legou a sua obra, tudo isso não dá para fazer em poucas horas. Demanda, certamente, dedicação e um aprofundamento maior. E eu queria que você soubesse que é por isso que eu tenho uma plataforma em que você encontra muitos conteúdos sobre a Grécia Antiga, sobre o significado da filosofia, sobre de que maneira que a filosofia é um remédio para a alma, análise e exame dos principais diálogos de Platão e vários outros conteúdos de filosofia ligados à nossa realidade imediata, nos quais vocês vão perceber que todos os instrumentos teóricos fornecidos por Platão funcionam para nós como componentes de análise da realidade e permitem que a gente compreenda não só o nosso interior, como o mundo ao nosso redor. Então, você encontra na minha plataforma palestras, minicursos e o exame das obras platônicas e você vai perceber que, na verdade, a própria prática da filosofia ela é indissociável da frequência a essa grande companhia que é Platão. Entre nessa plataforma, comece a explorar todos esses conteúdos e perceba que compreender o mundo no qual você está inserido, o mundo que formou a sua consciência e o mundo que te ajuda a compreender a si mesmo e tudo o que acontece, não é tão difícil assim. Ter base não é algo fácil, mas é algo muito mais gratificante do que você imagina. Se você não acredita ainda, experimenta.